Brasil, ou pelo menos parte dele, ficou chocada nesse final de semana com a divulgação de um áudio do Luciano Hang, conhecido nacionalmente como o Velho da Van, o empresário, dono das redes de lojas Havan. Tem um áudio dele assediando o secretário de Fazenda, o então secretário de Fazenda do estado de Santa Catarina, Paulo Eli, em 2018, dizendo que ele não queria pagar imposto e o Paulo Eli dizendo que ele precisava desse recurso para pagar o salário dos professores. E foi essa a resposta do Luciano Hang. E eu tenho que pagar o salário dos professores? Eu estou na iminência de atrasar salário? Atraso o salário. Atraso o salário. Paro, vai me desculpar. Atraso o salário, limita. Não, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Limita metade. Como se não se bastasse recusar a cumprir seu dever como cidadão de pagar impostos, seu dever como empresário, o Luciano Hang fala com todas as letras para o secretário atrasar o salário dos professores. Mais do que isso, ele fala para demitir metade dos professores. Ele fala o diabo dos professores. Isso tudo porque ele está preocupado com o dinheiro dele. Esse tipo de empresário que apoia e sustenta o Jair Bolsonaro. Não é à toa que no último dia 7 de setembro, quando o Jair Bolsonaro usou dinheiro público, dinheiro do meu imposto, do seu imposto, para fazer um grande circo no 7 de setembro e transformou uma data que era para ser de comemoração dos 200 anos da independência no Brasil num comício em benefício próprio, ele colocou esse sujeito ao seu lado. O Luciano Hang está sempre ao lado do Bolsonaro. Ele se transformou num símbolo da parcela do empresariado brasileiro que apoia o Jair Bolsonaro. Existe uma outra parcela que está contra o Bolsonaro e apoia o Lula. E que empresário é esse que apoia o Jair Bolsonaro? Em 2022, a ABIN, a Agência de Inteligência Brasileira, apresentou um relatório à CPI do Covid sobre o Luciano Hang. E qual foi a conclusão do relatório da ABIN? O relatório apresentou vários indícios contundentes de crime do Luciano Hang: agiotagem, evasão de divisas, sonegação de impostos, para começar por aí. Isso explica a conduta desse sujeito. Ele é um cara que se fantasia de Zé Carioca, né? Se veste de verde e amarelo, da careca até o sapato, para dizer que ele é nacionalista e divulgar esse monte de fake news, essa baboseira sobre comunismo e sei lá o quê. Só que, na verdade, tudo que ele vende é produzido na China. O nacionalismo dele, que é o nacionalismo do bolsonarismo, é de boca para fora. Bolsonaro é um cara que se fantasia de verde e amarelo e diz defender o Brasil, mas que bate continência para a bandeira americana e quer vender todo o patrimônio nacional para os estrangeiros e principalmente para os norte-americanos, que ele lambe as botas dos americanos. E aí, qual é a situação a qual nós estamos submetidos no Brasil? Um sujeito como esse, Luciano Hang, que chega, assedia um secretário de Fazenda do estado de Santa Catarina, dizendo para cortar salário de professores, para demitir metade dos professores, porque ele não quer pagar imposto e ele se diz nacionalista e só compra coisa da China. Esse camarada, fantasiado de verde e amarelo, ele parece um vilão de história em quadrinho caricato. Aquela série do Batman dos anos 60, aquela coisa, né? Aqueles personagens bizarros, o Luciano Hang parece um vilão saído dessa história. É um camarada que fala com todas as letras para ferrar o povo brasileiro, para ferrar os professores e se fantasia de verde e amarelo igual um palhaço. É essa a situação que a gente está submetida hoje. Ele é um símbolo do governo Bolsonaro. Porque quem é Bolsonaro? Bolsonaro, responsável direto pela morte de 400 mil brasileiros. Isso é um cenário de genocídio, uma coisa que não dá para fazer brincadeira, uma coisa apavorante e muito triste, principalmente para as famílias que perderam pessoas durante essa pandemia. Mas esse mesmo sujeito que é responsável direto pela morte de 400 mil brasileiros, que provoca deliberadamente esse genocídio, é um cara que faz piada com essa situação, ele faz piada com as mortes dessas pessoas e ele faz um papel de palhaço. Ao mesmo tempo que ele é um genocida, que ele provoca a morte, que ele provoca a fome dos brasileiros, ele é um palhaço, ele é o Bozo,
Isso é o bolsonarismo, né? São pessoas que causam mal do povo brasileiro, ao mesmo tempo que elas são patéticas. O Luciano Hang é um símbolo disso. Ele é um sujeito sem nenhum escrúpulo, como a gente viu nesse áudio. Ele manda demitir professor, ele manda reduzir os salários dos professores porque ele não quer pagar imposto, porque ele quer ganhar cada vez mais, e ao mesmo tempo ele se apresenta dessa forma, como essa figura absolutamente ridícula. O bolsonarismo, ele é, ao mesmo tempo, ele destrói o povo brasileiro, ele destrói a classe trabalhadora, ele provoca desgraça, ele provoca fome, mas ao mesmo tempo ele humilha o Brasil com esse circo grotesco, dessas figuras grotescas que estão humilhando e destruindo a vida do povo brasileiro. Não dá mais para tolerar essa situação. Faltam 6 dias para acabar com esse pesadelo, eleger Lula presidente do Brasil e mandar Jair Bolsonaro de volta para casa. De volta para casa, ou mandar ele para o Chilindró, que é o lugar de criminoso como ele e sua família. Então, por favor, ajude, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, faça essa mensagem chegar a mais pessoas. E falta muito pouco, vamos dar o gás final para fazer esse pesadelo acabar. Valeu!